Boa tarde, gente. Boa tarde, quem tá entrando. Oi, Fátima. Boa tarde, seja bem-vinda. Só aguardar um tempinho pro Instagram avisar o pessoal. Oi, Catarina. Boa tarde. Oi, Ana Flávia. Boa tarde, sejam bem-vindas. Gente, se vocês puderem colocar os coraçõezinhos e enviar para mais pessoas terem acesso, né? Faz um tempinho que eu não faço live, então eu acho que o Instagram vai colocar para menos pessoas, então deem essa força aí, tá certo? Agradeço bastante a vocês. O tema de hoje é um tema que acredito que muita gente tem interesse, né? A gente acaba falando mais sobre essa questão, né, hoje, da questão do controle, da necessidade de controle, mas enquanto a galera está chegando, eu vou colocar uma música que não foi exatamente da minha época, foi quase, mas é uma música engraçada e que fala um pouco sobre isso. Só enquanto o pessoal tá. Estão vindo? Não sei se foi da época de alguém essa música. Eu acho que sinceramente, eu não me recordo muito. Já era só quando já estavam falando sobre, mas não de ter vivenciado muito. Mas ela fala muito sobre esse momento, né? Sobre essa questão de você reprimir os sentimentos, as emoções. E é uma música divertida, alegre. A gente acaba que nesse momento também tá vivendo um pouco da nostalgia, né? De querer voltar para uma época que fez parte da infância. Então, por isso eu coloquei também para espantar, né? Os males. Então vamos lá, sejam bem-vindos todos. Deixa eu colocar aqui o tema de hoje. Bem, vamos lá. Para quem está chegando agora, para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Fragoso, sou psicóloga há 16 anos, já perdi um pouco as contas, comemorei agora recentemente, mas já tenho um bom tempo aí de chão. Trabalho hoje com foco no desenvolvimento profissional. Mas a live de hoje é uma live um pouco mais geral, né, que vai abarcar um tema que diz respeito a todo mundo que está vivo, né? E não só na questão do desenvolvimento profissional, mas no que a gente está vivendo agora, na questão de você viver bem, viver melhor. Jona, tenho visto o canal no YouTube, pois é, dos anos 90. Acho que esse daí, Menudo, essa música aí foi anos, sei lá, acho que finalzinho dos anos 70, início dos anos 80. Eu nasci em 80, então era muito novinha, ainda não lembrava, não lembro muito bem não dessa época. Lembro mais do Dominó, Menudos nem tanto. Mas vamos lá. Primeiramente, né, eu coloquei que hoje eu vou falar sobre 4 tópicos com vocês. O primeiro, por que o controle é uma ilusão? Bem, a vida, ela muda o tempo inteiro. A vida é um movimento, não só a vida
Quando eu falo da vida, eu estou me referindo aos eventos externos, as coisas, as profissões, como as pessoas, eu, você, nós mudamos o tempo todo. E se a gente muda o tempo todo, como é que a gente pode simplesmente congelar, né? Porque quando eu escuto essa palavra controle, eu entendo muito como um congelamento. Você congela ali, tá ali, você paralisa. Eu confesso que particularmente eu coloquei essa palavra de propósito, mas eu, Cláudia, não curto essa palavra. Controle, fica, parece aquela coisa tensa, sabe? Que você tá ali, não pode se mexer, que não pode respirar. Eu acho que existem outras palavras melhores que a gente vai falar mais tarde sobre isso, mas controle, particularmente, eu não curto muito essa palavra, né? Mas assim, existe essa falsa sensação de controle. A gente vive todos os dias com essa falsa sensação de controle. A gente acha que as coisas não vão acontecer, a gente acha que a gente não pensa sobre a morte, acredita que isso vai demorar, sei lá, muito tempo, nunca vai chegar. E a gente não tem realmente essa ideia. Uma vez eu me lembro muito bem que na época da faculdade de psicologia eu paguei uma disciplina que foi a melhor disciplina do curso, que se chama Psicologia da Morte. Não sei nem se hoje ela ainda é oferecida. E foi assim, fantástico. E eu lembro que dentro dessa disciplina, eu não lembro qual foi o autor exatamente que estava falando sobre isso, acredito que foi um filósofo, que falava que a gente só tinha real dimensão da vida quando a gente estava para morrer, assim, no leito de morte. E não adiantava que não era a morte do outro, apenas a nossa própria morte, apenas quando a gente se depara mesmo. Quando eu falo se depara, alguém pode pensar, ah, não, mas nós estamos todos agora se deparando com isso. Não, não é bem assim. Eu estou falando da pessoa individualmente e quando ela está à beira da morte mesmo. Então, só naquele momento é que você tem a real noção, a real dimensão da vida e das coisas que estão acontecendo. Isso nunca saiu da minha cabeça e eu fico pensando. Claro que em alguns momentos a gente, digamos que se aproxima um pouco mais, né? Nesse momento que a gente está vivendo de quarentena, é natural que os ânimos se aflorem, que a gente em alguns momentos fique mais angustiado, fique mais ansioso. É natural que isso aconteça e é natural também que a gente reflita mais sobre a vida. Caramba, será que eu estou indo no caminho certo? Você reveja a própria vida e que você passe a se perceber melhor, perceber as pessoas ao seu redor melhor e se perceber melhor. Mas isso é apenas um degrau, né? Isso não significa dizer que é aquele momento que eu estava falando, que é apenas no leito de morte que você vai se deparar com a sua vida mesmo, você vai ter dimensão sobre aquilo. Ainda não, né? Ainda não é, mas nós estamos um pouquinho, vivendo um pouquinho isso, né? Essa live de hoje, esse tema eu escolhi por causa disso, né? Porque a gente está precisando, né, falar mais sobre isso. A gente está precisando de alguém que nos acolha melhor, de alguém que diga, tá, tudo bem, ok, tudo bem você tá triste, tudo bem você tá ansioso, tudo bem você gritar, tudo bem, tudo bem. E tem coisas óbvias que a gente precisa falar. Alguém precisa dizer que tudo bem se você não estiver bem. Tudo bem se você não fizer a live no dia e hora marcado como você tinha se comprometido, como eu tinha comprometido ontem. Tudo bem, assim, você não vai morrer por isso, as coisas não vão desandar por isso. A gente precisa se acolher melhor, se abraçar mais, sabe? Acho que a cobrança, muitas vezes, nesse momento, acaba aumentando e às vezes a galope, né? As pessoas se cobram muito e algumas que estão vivendo com outras demandas, né? Filhos, de repente alguém doente na família, inúmeras outras questões de relacionamento, outras questões, então acaba que isso fica muito exacerbado. Então é preciso que alguém, que você mesmo, e que alguém diga, calma, ok, tudo bem. E não fique achando que às vezes criar mais demanda vai ajudar. Não estou dizendo que você deva ficar sem fazer nada. Eu acho que é extremamente bom e salutar se você conseguir ter uma rotina de trabalho, seja doméstico, seja outros trabalhos. Mas você tentar simplificar, né? Tipo assim, ah, não, vá lavar uma trouxa de roupa que você vai passar. Ah, não, vai fazer isso, vai fazer aquilo, assim, coisas, sabe?
mais coisas. Gente, acho que o que a gente está precisando nesse momento é simplesmente aceitar que tem algum momento que a gente não vai estar bem. E é ok, ok. Não digo ok, não é que está maravilhoso não estar bem. Claro que você precisa saber qual é o seu limite e muitas vezes buscar ajuda, né? A Ana Flávia está dizendo ser mais empático com o outro e ter paciência consigo, né? Eu diria que ter paciência primeiro consigo, né? Porque a gente às vezes precisa estar bem para conseguir cuidar do outro, estar atenta ao outro também, né? Então, assim, primeiro precisa aceitar isso. E eu tô falando disso assim, tão na cara, porque algumas pessoas às vezes se colocam numa postura, às vezes, de superioridade, né? Talvez se trabalhe com isso, né? Com desenvolvimento humano, com psicologia, com psicoterapia, fica parecendo, não, eu estou aqui no meu lugar, que as coisas estão. Não, gente, não é assim. Todo mundo sente, todo mundo sofre, algumas vezes a pessoa dá vontade de arrancar os cabelos, tudinho, mas a gente vai caminhando. Eu só quero deixar claro que você precisa se acolher, você precisa aceitar que de vez em quando você não vai estar bem e que tudo bem, aceite isso, né? A primeira coisa que você precisa fazer é aceitar, porque você só consegue mudar alguma coisa depois que você aceitar. Aceitar significa dizer, ok, realmente eu não estou me sentindo muito bem agora. Aí depois que você acolher isso, você vai procurar algumas maneiras, né? Algumas formas, não mágicas, mas que aos poucos você possa ir encontrando algumas soluções. Primeiro ponto já foi, né? Por que o controle é uma ilusão? Era ilusão porque a vida está mudando o tempo todo e não existe nada que possa ser controlado. Não existe, a gente acha que estar concursado é garantia. Que garantia a gente tem nesse período, minha gente? Que garantia a gente tem de alguma coisa? Que garantia a gente tem de qualquer coisa, que a gente vai estar vivo amanhã, e não só na pandemia, como fora, como em qualquer época. Não existe garantia de absolutamente nada, nada. Só que é interessante, voltando ao que eu estava falando antes, né, sobre a disciplina de psicologia da morte, isso é tão brutal, isso é tão cruel, isso é tão difícil lidar com essa realidade de que a gente não tem controle sobre absolutamente nada, que é mais fácil para que a gente consiga sobreviver, viver um pouco melhor, a gente acreditar nessa ilusão de que as coisas estão ali sob controle total. Eu acho que é importante a gente pelo menos ter a ideia de que a gente tenta, na medida do possível, viver uma vida de forma mais confortável, né? Mas que esse controle não existe, né? Não existe. E aí, o segundo ponto que eu queria falar com vocês é o seguinte: existe autocontrole? Você é uma pessoa controlada? Quem é que você acha controlado aí? Me responda aí. Oi, Bebete, Daliane, sejam bem-vindas. Alguém se considera uma pessoa controlada? Diga aí, se você se considerar, não, eu sou uma pessoa controlada. Às vezes a gente escuta, né, uma pessoa falar assim, fulano é muito descontrolado. Ou então, mãe que fala assim, menino se controle, menino você precisa se controlar. A gente tem esse hábito, né, de julgar muito, de apontar. Só que quando a gente fala desse controle ou descontrole, a gente muitas vezes remete à questão do comportamento. Na Flávia está dizendo que depende do segmento, da Liane que sou administrada. Gostei da Liane. É melhor assim do que controlada. Realmente eu falei no início da live que eu não gosto dessa palavra. E eu coloquei de propósito porque as pessoas costumam gostar, eu acho, né? Já que falam tanto essa palavra. E depende muito como a Ana Flávia disse, né? A gente ter o controle sobre tudo, no sentido de que nada vai sair do eixo, né? Eu vou estar sempre magra, maquiada, cabelo feito, comendo comidas saudáveis, relacionamento maravilhoso, trabalho sensacional, a família tudo maravilhoso, né? Isso é uma coisa irreal, né? Isso é uma coisa que não existe. A vida tá sempre
ali, aquele balanço, aquela gangorra. O ideal é que não seja tanto, né? Que não seja tão altos e baixos assim, porque aí a gente precisa de um fôlego. Mas assim, a vida tem um certo movimento, existe um certo molejo que a gente vai aprendendo a lidar, né? Mas como a Ana Flávia disse, isso realmente em algumas áreas da vida a gente consegue administrar, gerir melhor do que outras. Controle remete à disciplina. Exatamente. Remete à disciplina. Essa é uma palavra difícil, eu acho. Mas para mim, controle muitas vezes remete a uma coisa mais de aprisionamento, de você ficar meio que congelado e eu não gosto. Eu gosto mais de você gerir, né? Você vai aprendendo a lidar, você vai se moldando na vida de acordo com o que você está vivendo. Daliane, as pessoas pensam no controle como algo que traz segurança. Exatamente. Eu tava falando que você não estava no início, né, quando eu falei que a gente precisa acreditar que existe esse controle para que a gente consiga viver melhor. Mas a verdade nua e crua é que não existe controle sobre absolutamente nada e que a gente só se depara com essa verdade tal como ela é quando a gente está no leito de morte. E eu falei isso quando eu lembrei da disciplina de psicologia da morte que eu paguei na faculdade. E só que é uma verdade tão dura e tão crua que a gente acaba optando, digamos assim, vivendo melhor, acreditando nessa questão do controle, de que tá tudo controlado, tá tudo dominado aqui, tá tudo maravilhosamente bem, mas a verdade é que nada, não existe nada, zero. Mas o ideal é que a gente encontre maneiras de viver mais confortável, se moldando, se adaptando, gerindo melhor. Isso, né? Vamos lá, o terceiro ponto. Tá, ok, né? Eu falei que a questão do controle é uma ilusão, que ela não existe. Mas afinal de contas, o que é que a gente pode fazer? Será que a gente vai só não se reprimir, como eu coloquei na música e pronto? A gente precisa, na verdade, aprender a gerir as nossas emoções. E aí eu vou falar um pouquinho sobre como é que funciona essa questão de gerir as emoções. E aí isso vai se dar muito a partir dos pensamentos, os pensamentos que a gente acaba cultivando, digamos assim. Muitas vezes esses pensamentos eles não são bons, eles não são produtivos, eles não funcionam de uma maneira que você consiga produzir, que você consiga ir para frente. Às vezes é o contrário, você vai para trás com esse pensamento. Então, pense comigo assim, a partir do momento de um evento estressor, aconteceu aquele evento, certo? Como é que é a dinâmica até chegar ao seu comportamento, até chegar o que você de fato vai fazer, né? Chegou aquele evento estressor, por exemplo, a pandemia. A pandemia chegou, tá lá, instalada. E aí vem alguns pensamentos sem que você tenha muito controle sobre isso, muitas vezes. Eu vou dar alguns exemplos. Meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, eu vou ter corona. Meu Deus, eu não posso sair de casa. Meu Deus, eu não posso tocar em nada. E agora? Pode ser, claro que, como eu disse, a gente está vivendo um momento atípico e eu não tô aqui julgando se está certo ou se está errado. Eu estou só dando um exemplo para que vocês entendam. A partir desses pensamentos, teve um momento, né, o evento, que foi a pandemia, vieram esses pensamentos. Esses pensamentos, eles não ajudam, certo? E aí, a partir disso, eles não ajudam porque não é um pensamento assim, no sentido que, está acontecendo uma pandemia, preciso me cuidar, preciso ter cuidado. Isso é uma coisa, né? Uma outra coisa, meu Deus, eu vou ter corona, meu Deus, eu não posso tocar em nada, meu Deus, eu preciso jogar álcool em gel aqui o tempo todo. E esses pensamentos, eles ficam cada vez mais potentes. Então, assim, depois que vieram esses pensamentos, né, vem o sentimento, né? O que é que você sente com isso? Aí eu vou dar um exemplo, né, novamente. Você pensou isso e aí veio o sentimento de angústia, aquele sentimento de desespero, certo? Com esse sentimento, com essa emoção, isso vai gerar uma ação. Qual foi a sua ação? Paralisar. Paralisar. Você paralisou e não consegue fazer nada. Não consegue trabalhar, não consegue dormir, não consegue
namorar, não consegue se divertir, não consegue nada, não consegue cozinhar, não consegue fazer nada. Estou dando um exemplo, né, de um ciclo, certo? Cognitivo, que acontece, que pode ter acontecido com algumas pessoas, e que para que isso mude, você precisa mudar os seus pensamentos, primeiramente, certo? Então, como eu disse, é o pensamento que gera um sentimento que gera uma ação. Então, para que você mude o seu comportamento, você precisa mudar o seu pensamento. Aí, que pensamento eu vou ter, Cláudia? Eu vou ter um pensamento irreal, tipo, não está acontecendo pandemia aqui, está tudo maravilhoso. Não, não é esse pensamento. Esse é o pensamento que você precisa mudar de um pensamento que não está funcionando, que não está ajudando, para um pensamento que seja realista, mas que lhe ajude. E que pensamento poderia ser esse? Alguém tem alguma sugestão de que pensamento a gente poderia colocar no lugar desses que eu dei de exemplo? Na verdade, eu já até falei, né? Lembrei agora, já até falei no início. Um pensamento que poderia ser no lugar, poderia ser: ok, está acontecendo a pandemia e eu preciso ter cuidado. O que é que eu vou fazer? Eu vou lavar minhas mãos, eu vou ter álcool em gel, vou evitar ao máximo sair de casa. Pronto, pronto. Esse pensamento ajuda, porque você vai estar se cuidando. Você vai estar se cuidando. Esses pensamentos, quando você tem esse pensamento, ou o pensamento que ao me cuidar, eu vou me proteger e vou ter saúde. Não é uma coisa lógica? Eu não estou dizendo que é garantia, gente, tá? Calma, não estou dizendo, não estou falando que é uma garantia de que você não vai ter. A gente não está falando disso. A gente está falando do quanto o seu pensamento pode ajudar ou não a você. Então, se você pensar assim, que ao me proteger, eu vou ter muito mais chances de estar bem, de ter saúde. Vou me proteger e vou ter saúde. Vou me proteger e vou ter saúde. Vou me proteger e vou ter saúde. É um pensamento realista? É. E quando eu estou falando realista, não estou dizendo que é algo garantido, mas é algo que lógico. Entendeu? Você se protege, você tem saúde. Não é isso que as pessoas estão pregando o tempo todo. Então, esse é um pensamento que ajuda. Com esse pensamento, automaticamente o seu sentimento vai mudar, aquela emoção vai mudar. No lugar de um sentimento de angústia, de pânico, de desespero, vai vir talvez um sentimento de calma, não sei, ou talvez um sentimento de dúvida, não sei, de conforto maior. E isso vai gerar uma ação. Que ação? Você vai conseguir produzir mais, ter uma rotina melhor e assim por diante. Entenderam? Então a questão é focar lá no seu pensamento, certo? O pensamento gera um sentimento que gera uma ação. Diante de um evento estressor, de um evento que chegou e que você não tem muito controle, como tudo na vida, né? Sobre isso, certo? Só citei isso daí porque eu acho importante para que você consiga ter uma ideia, né, de como acontece, de como você reage, como o seu corpo reage, seu cérebro reage, o que você pode fazer a respeito, né? Então, no dia a dia, o ideal é você conseguir lembrar, anotar de preferência esses pensamentos que vêm e que você sabe que não funcionam, que não estão ajudando. Daliana está dizendo, além de que acredito que a gente atrai o que pensa. Então, se eu penso na minha saúde, cuidado, bem-estar, isso vai me dar maiores chances de viver com isso. Com certeza, Daliane. Uma coisa que é importante é que isso seja verdadeiro, né? Muita gente não acredita muito nessa questão do pensamento, porque alguns pregam uma coisa alheia, né? Tipo assim, eu vou pensar que não tem pandemia, então não vai ter pandemia. Eu vou pensar que eu vou viver para sempre. Não, não é isso. Esse seu pensamento precisa ser algo que faça sentido, que seja realista, que seja lá de dentro do seu coração. Ele vai fazer sentido, ele vai fazer muito sentido para você. Você acredita nele e você vai cultivar cada vez mais. E aí, com isso, vai gerar um sentimento maior de gratidão, né? O sentimento de gratidão é muito importante, você ser grato por tudo, né? Agora, recentemente, no Dia das Mães, eu tive esse sentimento mais forte do que das outras vezes.
Me senti muito grata a Deus por minha mãe estar bem, por minha mãe estar aqui, né? Assim, no lugar, lógico que eu estava sofrendo por não poder abraçá-la, mas no lugar de eu focar nisso, né, do não abraço, eu foquei no fato dela estar bem. Então, esse sentimento de gratidão faz com que a gente se sinta melhor e, consequentemente, faça coisas melhores também. Pensar em exatamente isso. É isso mesmo, gente. Ana Flávia e Daliane. É exatamente isso. Então, já falei sobre o terceiro ponto, só recapitulando, para quem não estava no início. Primeiro, eu falei sobre a questão do controle, que é uma ilusão, né? Que é isso, a gente pensa que tem controle, mas a gente não tem controle sobre nada. Quem é concursado pensa que tem controle sobre o salário, sobre o emprego, e agora, mais do que nunca, a gente sabe que não existe, né? Depois eu falei sobre a questão do autocontrole, né? Se você se considera uma pessoa autocontrolada, né? Uma pessoa controlada. Aí falei agora sobre essa questão do esquema cognitivo, né? Do pensamento que gera um sentimento, que gera uma ação. Então é importante você estar atento a isso. Que pensamentos estão vindo à sua cabeça de maneira mais recorrente. E agora, por último, eu quero dizer que todo mundo precisa de uma válvula de escape. Todo ser humano precisa muito disso. Na quarentena, sem ser na quarentena. Então, como eu estava dizendo, é normal, é natural que você se sinta mais para baixo de vez em quando, você se sinta mais ansioso. Isso é algo que eu estou falando, estou repetindo isso, porque eu sinto que as pessoas precisam ouvir isso. Então, assim, se acolha, abrace, acalente. Não que você vai mergulhar na tristeza, na angústia, não é isso. Mas aceite aquilo ali e depois tente mudar. Só quando a gente aceita quem é que de fato a gente pode mudar. Quem disse isso não fui eu. Quem falou isso foi Rogers, um grande autor da psicologia. A frase dele é: quando então me aceito, posso, acho que era mais ou menos isso, posso assim mudar. Então, só quando a gente realmente aceita todas as nossas mazelas, quando a gente aceita, se abraça, se acolhe, então a gente está apto a mudar, digamos assim, a gente consegue mudar, mas primeiramente a gente precisa se aceitar, tá? Então, como eu estava dizendo, terceiro e último ponto, né? Todo mundo precisa de uma válvula de escape. Não é agora, agora mais do que nunca, né? Mas todo mundo precisa. Isso eu conheço, infelizmente no sentido de que, infelizmente, as pessoas têm essa ideia ainda, às vezes, de que não tem direito, eu acho, a lazer. Tem algumas pessoas que acham isso, que elas não têm direito, que elas têm que só trabalhar e trabalhar. Mas a válvula de escape, ela é importante para todo ser humano. A gente precisa disso para... É quase como um ar que a gente respira, né? A gente precisa se alimentar disso para que a gente consiga viver bem, né? E que válvula de escape é essa, Cláudia? Eu estou falando, vou citar alguns exemplos, mas são exemplos mais simples. Você precisa avaliar como você está se sentindo e perceber se é o caso de você procurar uma ajuda profissional ou não. Uma psicoterapia, por exemplo, né? Então, quando é que você precisa? Só fazendo esse parênteses porque eu acho importante. Principalmente, né? A gente está vivendo esse momento atípico, né? Então, assim, em maior ou menor grau, as pessoas vão ter um pouco disso que eu vou falar agora. Mas, de uma maneira geral, quando você encontra dificuldades para fazer as coisas que você fazia antes, as coisas necessárias para o seu dia a dia, como se alimentar, tomar banho, dormir, trabalhar, estudar, enfim, levar a sua vida. E também quando você não sente mais prazer em fazer as coisas que você tinha prazer antes, né? As coisas pelas quais você sentia prazer e deixou de ter. Então, basicamente, quando você tem isso, você com certeza precisa, mas você não precisa estar assim para procurar uma ajuda, uma psicoterapia. Muitas pessoas estão bem e procuram psicoterapia para ficar melhor ainda. E procuram psicoterapia para se prevenir. Eu acho fantástico, porque quanto mais debilitado, digamos assim, quanto pior você vai para a psicoterapia, mais ela vai ser demorada, porque mais tempo o psicoterapeuta vai precisar para adentrar as camadas mais profundas, né? Porque ali naquele momento, quando ele chega e está muito mal,
ele precisa ser acolhido, então não dá para aprofundar muito, né? Precisa esperar um pouco mais, tá? Então é isso. Mas voltando à questão da válvula de escape, coisas mais comuns, dependendo de como você esteja, se você estiver relativamente bem, você pode procurar atividade física, que é fundamental nessa pandemia, né? Como correr, dançar, entrar em contato com a natureza, dentro do que dá certo, né? Aí onde você mora, na sua casa, no seu apartamento, entrar em contato com a natureza, de repente dar uma volta até de carro mesmo, né? Sem sair, para ver o mar, por exemplo, abrir a janela e sentir aquela brisa, isso também faz bem. Conversar com um amigo sem ter um motivo, né? Um grande motivo. No dia a dia, né? Talvez até antes, a gente só falava, muitas pessoas só falavam quando tinham uma questão urgente para tratar, né? Por que não aproveitar e falar mais, né? Sei lá, ter uma conversa mais longa, ter uma conversa mais profunda com um amigo, com um familiar. Tocar um instrumento, por exemplo. Enfim, tô falando coisas assim bem simples que existem e que podem funcionar como uma válvula de escape. Mas saiba que você vai precisar de alguma. Encontre a sua maneira. Tem pessoas que pensam em válvula de escape. Ah, não, eu adoro trabalhar, eu trabalho a válvula. Não, gente. Ok, trabalho maravilhoso, massa. Mas tente achar algo que você, sabe, saia um pouco desse mundo, vá fazer uma outra coisa, vá, de preferência, sem nada, sabe? Sem celular, sem livro, sem... Você pode continuar fazendo, mas só saia, seja só você, só de preferência isso, né? Em contato com a natureza, só respirando. Esses são momentos assim em que você consegue se concentrar mais, ter mais contato com você, trabalhar a sua respiração. Dependendo da sua crença, também trabalhar a espiritualidade, dependendo do que você acredita. Enfim, são algumas estratégias para você lidar um pouco melhor com todas essas emoções que afloram na vida, não só agora, mas na vida. Bem, a gente falou sobre a ilusão do controle, que não existe o controle, na verdade, e o autocontrole é uma coisa que muito engessada, que as pessoas aqui costumam falar, né, que fulano é controlado, fulano é descontrolado, e que esse controle, esse autocontrole está muito ligado à questão de como você gere as emoções. Para você gerir as emoções, você precisa estar atento aos seus pensamentos, porque os pensamentos geram sentimentos que geram ações. Então, você precisa saber muito bem essa tríade, anotar direitinho esses pensamentos que não estão funcionando, esses pensamentos que não estão sendo funcionais. Anote e procure readaptar, procure mudar para pensamentos que vão lhe ajudar. Pensamento realista, claro, você não vai inventar uma coisa que não existe, né? Mas que vai lhe ajudar. Que esses pensamentos realistas vão gerar novas emoções, novos sentimentos, que vão gerar ações mais saudáveis, mais interessantes. E por último, a válvula de escape, né, que eu falei, tente se distrair e fazer algo que lhe dê prazer, né, que lhe dê prazer acima de tudo, que você consiga se desopilar. E o mais importante, que eu falei várias e várias vezes nessa live, não se culpe, não tente a perfeição, não ache que é só com você, que só você quer arrancar os cabelos, que só você às vezes quer gritar, que só você está ansioso. As pessoas estão assim, né? Isso não significa dizer que você não precise procurar ajuda de vez em quando, mas todo mundo está vivendo um momento de ansiedade coletiva, todo mundo está vivendo esse momento, então assim, a gente precisa primeiro se aceitar, se abraçar, se acolher o outro. As pessoas falam muito de empatia, mas a gente precisa primeiro se acolher, né? E não pensar só no outro. A gente precisa estar bem para estar bem com o outro. Então, não se cobre exageradamente. Tenha um carinho maior por você, né? Pense em você como você pensa num amigo muito querido, né? Não tem essa cobrança tão exagerada. As pessoas estão vivendo momentos muito difíceis, não só pelo risco, digamos assim, da Covid em si, mas por toda a estrutura que está ali dentro, né? Com filhos, com marido, cozinha, outras demandas, pessoas que estão doentes na família,
enfim, muitas e muitas coisas. Outras coisas que estão acontecendo, a gente que tá, sei lá, tava no meio de uma reforma de uma casa, é muita coisa que acontece, que está acontecendo, porque as coisas não deixam de acontecer na vida, né? Não existe essa pausa, peraí, vamos parar tudo, que a gente tá na pandemia, não existe isso, então a gente precisa aprender a lidar. E aprender a lidar, o primeiro passo é você se aceitar, você ir se moldando, se adaptando, gerindo essas emoções, não se controlando no sentido de ficar engessado, estagnado. Certo, gente? Obrigada pela presença de todos vocês aqui. Eu vou fazer mais lives essa semana, né? Tô querendo falar mais sobre coisas assim mais gerais também, não só sobre desenvolvimento profissional, porque eu sinto que tem algumas coisas que precisam ser ditas mais claramente e quero poder contribuir com isso, certo? Se alguém tiver alguma pergunta, algo que queira falar, pode falar. E quem entrou no finalzinho, pode depois rever a live toda, certo? É bom esse horário? Bom saber disso. Coloquei esse porque eu sei que o horário da noite às vezes é bem disputado, bem complicado, então fiquei achando que poderia ser interessante. Muito obrigada, Daliane. Para finalizar, vou finalizar do jeito que eu comecei. Quem não estava aí no início, eu coloquei uma música lá da minha época que eu era bem pequenininha, mas que fala sobre não se reprimir. E assim, a música animada, que eu acho que a gente precisa fazer mais isso, sabe? Dançar, cantar, desopilar, se distrair e se cobrar cada vez menos, tá? Vamos lá, cantar um pouquinho. Vou dar uma pausa aqui só porque Fernando perguntou aqui se acompanhar essa situação assistindo reportagens sobre essa pandemia é pior. Sim, assistir de maneira exagerada, sim, a gente precisa estar ciente, mas se ficar 24 horas por dia assistindo isso, não dá certo, tá bom? Depois eu converso mais sobre isso em outras lives, tá bom? A gente já tá finalizando, peguem quem chegou no final, assista do início, tá certo? Boa tarde para vocês. Pois é, Ana Flávia, saudade da dança de salão. Vamos lá dançar um pouquinho. Alguém foi dessa época? Dançar. Não se reprima, não se reprima. Não se reprima, não se reprima. Pode ficar. Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Não se reprima, não se reprima. Pode ficar. Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Gente, muito obrigada. Diva, que honra! Diva foi a melhor professora que eu tive na vida. Nunca esqueço dela, jamais vou esquecer. Sempre falo para todo mundo. Gente, boa tarde para vocês. Muito obrigada. Vamos cantar, dançar, extravasar, não se reprimir, tá bom? Tchauzinho, gente. Boa tarde, muito obrigada.